Estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. Palavra de Deus que nós ouvimos do Evangelho segundo Marcos. Jesus ensina aos fariseus e aos mestres da lei como cumprir verdadeiramente os mandamentos. Jesus, ele está com os seus discípulos e ele toma o alimento sem lavar as mãos. Isto era descumprir um preceito que adquiriu característica religiosa. Quando Deus deu ao povo os mandamentos através de Moisés, Deus deu 10 mandamentos. Depois, quando este povo já constituído, com a construção do templo e posteriormente com o surgimento da religião, foram acrescentados aos 10 mandamentos mais de 600 preceitos. E esta quantidade de preceitos e a rigorosidade da observância deles fazia com que o povo se preocupasse mais com o preceito do que com os mandamentos. Havia a ideia de que, cumprindo rigorosamente todos os preceitos, a pessoa estava justificada diante de Deus. E portanto a meditação da lei, dos mandamentos, ela foi ficando não esquecida, mas aquilo que antes estava em primeiro plano e era a condição da aliança com Deus, começa a ficar em segundo plano. A construção da doutrina, dos preceitos humanos, começa a substituir aquilo que foi instituído por Deus. É nesse contexto, Jesus está tomando alimento sem lavar as mãos, sem o ritual da purificação. Então os fariseus, mestres da lei, vão chamar a atenção de Jesus, vão questionar Jesus, como que indignados. Vão dizer a Jesus: você, os discípulos, estão tomando alimento sem lavar as mãos? Bom, Jesus olha para eles e Jesus então dá um ensinamento, retomando o andamento e levando-o a pleno cumprimento. Jesus retoma o profeta Isaías, uma passagem do profeta Isaías, onde literalmente o profeta diz: abandonaram os mandamentos de Deus para acolherem as doutrinas e os preceitos humanos. Na verdade, Jesus está querendo dizer assim: o que é mais fácil? Lavar as mãos ou observar os mandamentos? O que é mais fácil? Lavar as mãos ou observar os mandamentos? O que é mais fácil? Criar preceitos, rituais, que também, quando fala a palavra fácil,
Não era fácil assim. Era exigente, mas não tão exigente quanto os mandamentos. E então Jesus continua o seu ensinamento. Ele diz: não é o que entra no ser humano que o torna impuro, mas o que sai de dentro dele. Porque é dentro do ser humano que vão sendo feitas todas as construções do pensamento, da vontade. Se olharmos à nossa volta, diante de tudo aquilo que Deus criou, e fixarmos a nossa atenção na palavra, quando Deus diz tudo é muito bom, nós vamos ver que nada que vem da natureza pode nos tornar impuros. De tudo aquilo que a gente pode desfrutar da natureza, que não prejudique a nossa saúde, nada disso nos torna impuros. O que torna impuro é aquilo que nós vamos acolhendo das nossas convivências e daquilo que o ser humano foi criando. Nas nossas convivências, a gente precisa aprender muito a ensinar as crianças desde pequeninas aquilo que é errado e não dar o mau testemunho. Porque com quem as crianças aprendem as coisas erradas? Na escola. Tá, também. Mas quem reafirma isto? A escola? Muito genérico isso, né? Às vezes não, tem professor que dá um bom exemplo, muito bom exemplo. A gente não pode generalizar. Na verdade, a gente fica procurando. E no fundo, está dentro de casa. Educação vem de berço. Então, o que a gente ensina? Desde aquelas mentirinhas que a gente conta, as crianças observam tudo. E elas vão ter a personalidade, o perfil daquilo que elas receberem. Observam muito bem. As crianças observam muito bem. E o pai e a mãe, até uma certa idade, são heróis para os filhos. Mas depois de uma certa idade, eles começam a ver os defeitos dos pais. E aí esta postura vai sendo transmitida. O que nós construímos dentro do nosso interior, aonde nós buscamos conteúdo? Nas redes sociais? Onde nós buscamos conteúdos? Hoje, falar às pessoas sobre leitura, uma boa leitura. Quantos livros você lê por mês? E qual é a leitura que você faz? A qualidade da leitura que você faz? O que você mais acessa na internet? Quem são os seus amigos? E o que eles te oferecem? Com o que você se alimenta
nas suas amizades? Qual é o conteúdo da sua conversa? Do que você é mais receptivo? O que você permite entrar pelos seus ouvidos? E depois você reproduz. E a gente depois vai pondo para fora todas essas construções, porque às vezes nos falta o bom conteúdo. Jesus coloca uma lista daquilo que a gente põe para fora: moralidades, más intenções, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, e resume tudo com a falta de juízo. Agora, de tudo que nós recebemos, aquilo que é mais importante, e São Paulo na segunda leitura, melhor dizendo, a carta de Santiago, Santiago vai dizer assim: todo bem precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variações. E ainda continua dizendo: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, o que pode nos construir e nos fazer uma referência? Tudo aquilo que vem do alto, das coisas do céu, das coisas de Deus, que pode nos construir, nos tornando referência, palavra de Deus. Mas aí a gente cai naquele grande questionamento: onde está a palavra de Deus? Que lugar ela ocupa dentro dos nossos interesses, da nossa formação? Que lugar ela ocupa nas nossas meditações, nas nossas reflexões, nas nossas decisões? Que lugar ela ocupa na construção do nosso discurso? Que lugar ela ocupa no domínio das nossas vontades? Que lugar ela ocupa para nos constituir pessoas de sabedoria? É aí que está a grande verdade que nos ilumina. Porque São Tiago, ele diz: não nos deixar contaminar pelo mundo, por todas estas outras coisas que eu já disse. Ter um coração mais voltado para Deus. É isto que vai permitir que sejamos justificados. É isso que vai permitir que possamos dar a nossa colaboração na educação e na construção
de uma família, de uma sociedade e de um mundo melhor e com menos impurezas, sendo interiormente mais puros.